Isso aí, galera, bora lá para mais um React. Pois é, e vamos farmar? Vamos farmar. Eu tô, assim, muito chateado aqui com o patrãozinho algoritmo, porque por algoritmo funciona assim. Se eu acho o vídeo bom, o algoritmo acha o vídeo ruim. E aí não entrega para ninguém e o vídeo flopa. Se eu acho o vídeo ruim, o algoritmo acha o vídeo bom e entrega para todo mundo. Então, vamos lá, né? Vamos fazer um vídeo que eu acho que vai ser ruim. Que eu preciso que o algoritmo entregue decentemente o meu vídeo. Então vamos ver, né? Tá aqui com a gente de novo, ele, que sempre dá muita audiência, acho incrível, inclusive, o Ruben Gonzalez, hein? Ruben Gonzalez, o vulgo burrão, Rubão, tá? Do GeoForça Brasil. Ele que tá aqui com a gente. Ninguém queria, mas como ninguém queria aqui do meu chat, eu acredito que o YouTube vai querer muito. E vamos ver aqui a opinião do Sr. Rubens, lá no Três Irmãos, num corte onde ele fala sobre leis de segregação racial. O título do corte, que obviamente eu não vi, porque por mais que eu me odeie, eu não vou assistir isso duas vezes, tá intitulado aqui: Existiram leis de segregação racial no Brasil, Rubão? O que você acha? E aí, chat, o que vocês acham? Tivemos leis de segregação racial no Brasil? Lembram lá das aulas de história do ensino médio? O que vocês acham? Ou o professor de história de vocês do ensino médio era um doutrinador marxista, né? Sempre que falo em doutrinador, eu me lembro daquele filme do Rock, que tinha o Apolo Doutrinador, né? Porra, saudades, hein? Quando o doutrinador era o Apolo, né? Não o seu professor de história. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Não existiu nenhuma lei restritiva, ou quando o negro ainda escravo foi liberto em 1889 pela Lei Áurea, já existia a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, já existiam várias leis. E outra coisa, aquelas leis estavam sendo burladas por quem? Exatamente por traficantes negros que estavam na África e vinham para Porto de Galinhas, acho que era no Porto de Galinhas. Porto de Galinhas, e eles faziam o tráfico, aí era tráfico de escravo mesmo, porque a lei não permitia mais. Não permitia, eles traziam esses escravos escondidos. Era tráfico mesmo de escravo, aí era tráfico, porque até aquele momento a gente chamava de tráfico de Estado, mas era aceito pelo Estado. Mas depois da abolição Eu entendi, galera, só me explica se eu entendi. Ele tá dizendo que depois da Eusébio de Queiroz, a lei Eusébio de Queiroz, os traficantes de escravos eram negros africanos? É isso mesmo? Eu entendi direito, gente? Nós estamos vendo o Rubão ou estamos vendo o Thiago Braga aqui? O que nós estamos vendo aqui? É alguma fanfic da extrema-direita isso aqui? Como é que é? Outra coisa, ele deu a entender, por um acaso, ele deu a entender que ventre livre, sexagenário, que essas leis eram leis para benefício dos então escravizados. É isso que ele está dizendo. E mais, eu entendi direito e ele quer dizer que antes de 88, ou pelo menos antes da Eusébio de Queiroz, que veio antes, não se pode falar em tráfico de escravos. É isso mesmo? É esse cara aqui mesmo que a gente tá reagindo? É isso mesmo, gente? O que foram essas leis ditas abolicionistas, se não leis feitas em benefício dos senhores de escravos, como uma forma de protelar o processo de abolição? Outra, depois da proibição do tráfico de escravos no Brasil, aumentou o volume. Aumentou o volume de transações. Quer dizer, então, que eram negros africanos responsáveis por trazer os escravos para o Brasil? Então quer dizer que no Brasil existia um grupo, né,
de escravizados ou ex-escravizados, alforriados, que tinham se transformado em traficantes de escravos. Sim, porque se ele está falando lá dos africanos, ele não pode esquecer que os lá da África não eram os que traziam os escravizados para cá. Vamos entender uma coisa, gente. O tráfico de escravizados era um baita negócio. Mas antes de vocês acreditarem em qualquer merda que qualquer um fala em podcast, era um negócio dos brancos. Eram os brancos que tinham como fazer esse tráfico. Não eram os ex-escravizados, eventualmente alforriados e coisas do tipo. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E infelizmente eu não posso dizer com todas as letras aqui onde é que esse papinho termina. Mandaram aquela lei da vadiagem também. Que aquela lei da vadiagem foi para prender os negros. Né? A lei da vadiagem pode ter sido para prender os negros, mas também, calma, mas ela tem um sentido mais amplo, porque o Brasil sempre foi pródigo em desnível social e em pobreza. É também uma prova, uma forma de você não deixar as pessoas se organizarem. Sempre algo para evitar que as pessoas se organizem. Eu quero dizer o seguinte, que o Brasil nunca... A pessoa fala em racismo estrutural. Nunca houve racismo estrutural no Brasil. O cara que fala em racismo estrutural, ele é desonesto intelectual. Tá? Eu não estou falando que não houve escravidão, eu não estou falando que não foi um processo sofrido, sofrível, terrível. Né? Essas pessoas que foram vendidas como escravos no Brasil já eram escravos na África? Nossa, meu Deus do céu. Não, primeiro não eram escravos na África. O modo de produção na África não era escravista. Eles eram prisioneiros. Só que o que acontece é o seguinte, antes da empresa colonial escravista ser formatada por portugueses e espanhóis, ingleses, etc., os conflitos entre as diferentes etnias, entre os diferentes grupos africanos, tinham determinadas dinâmicas, onde, eventualmente, já existia um excedente de prisioneiros de guerra. Coisa mínima perto do que vai se transformar depois da empresa colonial. A empresa colonial ofereceu um mercado para esses prisioneiros. Ou seja, as potências coloniais atuaram na África como estimuladores dos conflitos. Não só comprando o excedente dos prisioneiros de guerra, que por si só já era um grande incentivo, como interferindo nas disputas políticas locais, tensionando os conflitos a fim de produzir este excedente. Então este é o primeiro ponto. Eles não eram escravizados em África. Não eram. Essa dinâmica vai se potencializar e vai passar a ofertar aquilo que era demandado pelas potências colonialistas. Tá? Então, assim, eles não eram escravizados em África. É importante que se diga isso. E depois, gente, é absurdo, tá? É absurdo falar que não existe no Brasil racismo estrutural. Eu me nego a achar que seja simplesmente desconhecimento. Ora, como que não vai haver uma estruturação da sociedade com base num elemento racial, racista, sendo que a gente teve séculos de escravidão oficial no Brasil? Se a nossa sociedade se constituiu sobre a escravização de africanos e de pessoas negras, como que isso não está na estrutura nascente da nossa sociedade, orientando a formação cultural do brasileiro? Como, gente? Sabe o que é o problema? A galera endeusa essas pessoas porque essas pessoas não simpatizam com o Bolsonaro, mas elas estão vibrando na mesma energia, elas estão dentro do mesmo espírito do tempo. Sabe? É o bolsonarista sem o Bolsonaro, é o bolsonarista que não gosta do Bolsonaro, porque o resto é o arquétipo, gente. É o arquétipo. Nós assistimos 2 minutos desta merda. 2 minutos disso aqui. É inacreditável
inacreditável que deem moral para essas coisas. Porque não há um processo do português, o espanhol, que principalmente era o público, e o americano, o inglês, que comprava os escravos, eles não iam caçar os escravos. Não havia caça ao escravo. Grupos rivais entravam em guerra, aprisionavam seus rivais e, na condição de escravos lá, eram vendidos para cá como escravos. Isso é a verdade, isso é a realidade. Não, mano, não. Ah, eu vou embora, cara. Não, eu não vou assistir o resto disso aqui, cara. Não dá, cara. Não dá, mano. Sabe, assim, é quando a gente que estudou história se sente um lixo, cara. Porque, porra, o cara não teve aula de história, mas não é possível, cara. Não é possível isso aí, cara. A pergunta que a gente tem que fazer diante de um argumento merda desses é o seguinte: os conflitos em África teriam escalado da maneira que escalaram se não fosse a demanda por seres humanos escravizados? Dá pra dizer que a história seria dessa maneira? É o que existia antes? Se tinha aquele volume de conflito, se tinha aquela busca por aprisionar pessoas que significavam depois rendimentos para aqueles que os aprisionavam, existiria um mercado de pessoas escravizadas em África sem a demanda absurdamente gigante por essa mão de obra? Teria como, gente? Se a gente pega o volume dos conflitos, o excedente de presos entre as diferentes etnias em África antes da empresa colonial e depois da empresa colonial, a gente vai entender quem é que foi o responsável pela criação dessa empresa colonial. Dizer que os próprios africanos se capturavam, isso esquece uma coisa determinante: a luta de classes em África. Que, na verdade, você tinha uma classe dominante e uma classe explorada. E que essa classe dominante viu vantagem econômica em se utilizar desse expediente sobre essa classe explorada. Então não era o povo africano se escravizando uns aos outros. Era a classe dominante africana se aproveitando da demanda criada pela empresa colonial para escravizar grande parte da classe explorada em África, gente. Tá louco, cara. Ninguém veio pra cá, ninguém foi caçado. Os caras aqui, não porque o europeu fosse bonzinho, é um filho da puta. Mas ele ia lá e comprava. Bom, você faz a abolição da escravidão. Você faz ela e logo em sequência você não faz uma reforma agrária bem feita. A reforma agrária... Você não faz uma divisão de terra. Você não dá oportunidade pros escravos. Você larga aquela população... Você proíbe os escravos, né, os ex-escravos, agora alforriados, de ocuparem a terra. Além de tudo isso que o Rodrigão falou aqui, eles não podiam fazer como o homem branco fazia na época, que era chegar num pedaço de terra devoluta, né, que, enfim, uma discussão enorme sobre quem é o dono da terra, etc, etc, mas enfim, o branco chegava, botava uma cerca e dizia: é meu, e tudo certo. O negro não podia fazer isso. Além de não ter sido indenizado, além de haver uma sociedade brutalmente racista, né? Então, além de não ter oportunidade nenhuma, qual era a oportunidade do negro alforriado? Continuar trabalhando como escravo, ou pior ainda do que isso, porque vinham chegando os imigrantes para substituir mão de obra, para trabalhar como assalariado, já que não poderia ser mais escravizado. Essa é a realidade. Então, na margem das cidades, e aí logo em sequência você mete uma lei da vadiagem onde não pode ficar na rua. Quem que tá na rua? Quem que vai preso? Concordo plenamente com isso. Então é óbvio que depois da abolição teve uma lei que era de separação racial. Não era. Não era, porque a lei não dizia que era negro, não era que era negro vadiante. Mas a consequência dela foi... Mas quem que era, cara? Quem que era, mano? Quem eram os brancos da época, gente? Quem era branco nessa época no Brasil? Branco nessa época no Brasil poderia estar sem teto?
era pobre? Quem era? Quem é que ia se enquadrar nessa lei? Quem? Digam quem? Precisava botar ali, não, mas é para preto. Ou não precisava? Gente, essa argumentação do Rubão é violentamente preconceituosa. Tá? Violentamente preconceituosa. Prender escravo. Prender escravo. Os caras que eram escravos foram os caras que foram pra cadeia. E nordestino, que veio para o Rio de Janeiro. Os nordestinos eram negros? Quem tava na rua. Quem era o nordestino que vinha pra cá era o quê, Rubão? Nessa época. Não tinha fazenda de cana-de-açúcar no litoral. Não era o foco, inclusive, da indústria açucareira. Quem é que trabalhava lá, Rubão? Era os brancos. É tudo branco que trabalhava lá. Era os brancos. E vou dizer uma coisa pra vocês, talvez vocês não entendam. Indígena também não é branco, tá? Indígena também não é branco. Misturado, né? Bastardinho do dono da fazenda com o negro, com o indígena, também não é branco, tá? Também não é branco, tá? Quem é que era? Gente, sério, quem é que era? Quem era branco nessa época no Brasil? Qual a chance de ser uma pessoa pobre nessa época? Ah, Humberto, mas vai ter um lá que outro. Ok, são a exceção da exceção. É lógico que um que outro deve ter existido, assim, casos esquisitíssimos que fizeram com que alguma pessoa caísse nessa situação. Mas, de modo geral, quem era o pobre no Brasil nessa época? Quem foi solto sem oportunidade foi quem foi preso. Peraí, calma, olha só. A gente pode subentender uma série de ações que foram tomadas em conjunto, aonde você tem um alcance muito maior. Por exemplo, quem criou favela no Rio de Janeiro não foi praticamente negro. A estrutura da favela do Rio de Janeiro nasce com nordestinos que vieram para cá na Guerra do Paraguai. Existem várias correntes da onde nasce ali na Gamboa, ali no Rio de Janeiro, ali atrás. Muito antes disso, gente, já estava vendo esse processo. Só o que acontece? Não se formam isso que hoje a gente chama de favela nos lugares onde hoje estão as favelas. Porque depois o Rio de Janeiro vai passar por alguns processos de urbanização onde eles vão empurrar essa gente para os morros. Tá? Mas começa, sim, com negros alforriados. Tá? O processo de moradia mais precária no Rio de Janeiro começa, assim, com negros alforriados, muito antes disso que o Rubão está falando. De onde é o Ministério da Guerra. Porque segundo ficou que teria sido acordado que cada um ganharia uma casa, quem lutou lá, e não ganharam porra nenhuma. Vieram para cá e começaram a fazer barracos ali atrás. Cara, essa fala é extremamente preconceituosa, inclusive com o nordestino. É um show de horror, galera. É um show de horror. Vocês estão malucos, cara. Eram nordestinos também que estavam desempregados, vieram para cá e ficaram nessa condição de párias da sociedade, desabrigado. Aí, uma das correntes que fala que naquela região, lá de Canudos, daquela região toda lá, existia um pé de árvore, uma fava, né? E fava, tipo, sim, uma fava comprida, e que ali eles acharam aquela árvore parecida, naquela região ali da Gamboa, ali, Morro de São Carlos, atrás ali da Central do Brasil. É ali que nasce a favela. Aí diz que o termo favela vem disso aí, dessa fava. Aí, favela. Então é o seguinte, não houve nenhuma lei, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu já vi várias teorias sobre a origem do nome favela, tá? Essa eu ainda não tinha escutado, mas já tinha falado outro que era um tipo de madeira, enfim, tem 500, eu não sei dizer qual é a origem certa. Por quê? Porque nunca me interessou. O que me interessa é a origem socioeconômica do processo, e não o que dá nome, né, ao lugar, tá? Mas enfim, que horror, cara. Tem escrito, aqui não entra negro. Aqui não entra negro. Negro não pode votar. Negro não pode ter propriedade aqui. E pior... E no Brasil, negro na rua vai ser preso. Lei da vadiagem. Não. Lei da vadiagem, vai ser preso. Você não é candidato, não. Candidato aqui sou eu. Quem deveria fazer demagogia sou eu, não você. Eu não tô fazendo demagogia, não, fazendo, eu tô falando a realidade. Entendeu? Olha só, cara. Apontar que a lei da vadiagem foi uma lei voltada para prender os negros é demagogia. Vejam isso, tá, galera? Não é que eu pego no pé do cara, vocês têm que ver quem é esse cara. Isso é demagogia. Isso pra mim tem outro nome. Tem outro nome. Infelizmente não posso falar aqui. Tá fazendo. Essa galera foi presa, pô. E o nordestino era o quê? Quem se fudeu com essa... Estado da Bahia, 98% da população é negra. Peraí,
Que 98%. Tinha escravo pra caralho. Tá? É a galera que se fudeu. Porra nenhuma. Olha só, o que eu quero te dizer é o seguinte, a lei era genérica, era pra todos. Não estava escrito ali que era pra negro. Eu entendo que era pra todos. Peraí, era pra todos. Agora, mas o branco não se fudeu com essa lei, igual o preto se fudeu. O branco pobre se fudeu. Quem mais se fudeu foi o preto. Se eu for... Eu não vou comentar porque, assim, o Rodrigão tá certo. Basicamente é isso, o Rodrigão tá certo. O Rodrigão dizendo, cara, que branco pobre, mano. Que branco pobre no Brasil colonial, cacete. No Brasil imperial. Vocês estão maluco, cara? Não, mano, não. Vocês estão maluco, cara. Ah, porque não dizia lá que era pra preto. Isso pode tá louco, cara. Bicho, era o que tinha mais. Resultado disso, você pode olhar a população carcerária do Brasil. A população carcerária do Brasil obedece exatamente à distribuição de cores do Brasil. A verdade é que a sociedade não queria ver o preto na rua. Isso é mentira, mentira, mentira. Não é a mesma proporção. Tem muito mais proporcionalmente pretos presos do que não pretos. Sabe, porque tem isso. Todo preconceituoso, para justificar seus preconceitos, apela em vários momentos para mentira. Pra mentira, tá? Puta que pariu. Pera aí. A verdade é que a sociedade não queria ver essa sociedade? Quem é essa Os sociedade? caras acabaram com a escravidão e colocou tudo na rua e não queria ver na rua, meteu a lei da vadiagem. Quem era essa sociedade? Quem era essa sociedade? A elite brasileira. A elite, não é a sociedade. A sociedade é o conjunto de todos nós. Peraí, a sociedade. Você tá falando da elite. A elite brasileira tem ódio. Tem ódio de pobre. Concordamos. Pobre. Tem ódio de pobre. Tem ódio de pobre. Tá? Se ele for negro, ele aí é bom pra ele, aí fica melhor ainda. Porque além de pobre, ele é preto. Tá? Então é o seguinte. A elite, ela precisa conviver. Exatamente. Então é o seguinte, agora, a nossa elite tá cheia de negros também. A nossa elite tá cheia de negros também. E que tem a mesma, e guarda a mesma proporção. A única coisa que tem é o Não, olha só, de novo a mesma proporção. Não, tá, gente? Não. Se a gente olha pra classe dominante, evidente que tem negros. É uma ínfima minoria. Quando você olha para o conjunto da população brasileira, os negros não são ínfima minoria. Longe disso, né? Todo mundo sabe disso. Então, assim, além de fazer uma fala violentamente preconceituosa, ele ainda se obriga a mentir para justificar a sua fala violentamente preconceituosa. Identitarismo que veio. Nós temos leis de segregação racial, as mais avançadas do mundo. E a gente não pode dar tiro no pé com isso. Nós somos o caminho do Brasil era virarmos uma raça sem cor. Uma cor brasileira. Concordo 100%. Cor brasileira. Porque os meus filhos... Eu sou europeu. Não digo isso com orgulho, com raiva, não, digo isso como informação. Ele nasceu na Europa. Qual país da Europa que ele nasceu, gente? Eu não sabia dessa informação, que o Rubão não tinha nascido no Brasil. Não tinha essa informação, tá? Então, fiquei inclusive surpreso agora. Que ele não é brasileiro, que ele é europeu, né? Mas então me informem aí, chat, tá? Que lugar da Europa que o Rubão nasceu, tá? Sou europeu. Meus filhos, as minhas companheiras que tiveram filhos comigo, tá? Nenhuma delas era 100% branca. A última, inclusive, era parda. 100% branco, galera. É difícil, mas vamos de novo, tá? Assim, branco não branco é um conceito sociológico que não é necessariamente ligado à cor da pele, tá? No Brasil isso é muito marcado, cor da pele. Por quê? Porque aqui a racialização, né, é muito associada à escravidão negra no Brasil. Então, no Brasil, normalmente o não branco é negro, de cor da pele, né? Ou alguma tonalidade de cor da pele tipicamente negra, tá? Mas não necessariamente. Há pouco tempo nós estávamos dizendo que o indígena também não é branco. O indígena não tem pele preta. Entende? Se a gente sai do Brasil, isso fica mais flagrante ainda. O asiático pode ter pele muito branquinha, não branco. Tá? Não branco na sociedade ocidental. O eslavo, ou eslavo. O eslavo, então, né, pele branquíssima, olho azul, né? Não branco. Estão entendendo? Então esse é o problema das pessoas falar tudo que vem na cabeça e achar que sabe tudo. E veja, quem me acompanha aqui está sabendo que há muito tempo que eu busco não utilizar de linguagem academicista, que eu acho que é desnecessário, mas não tem nada a ver com academicismo. Tem a ver só com não falar bobagem, porra. É muita bobagem, cara. É muita bobagem. Tá entendendo? É lógico que o brasileiro é miscigenado.
Mas reparem, gente, a racialização, ela muda. Eu vou dar um exemplo. Eu, durante toda a minha vida, em quase 100% das ocasiões, eu jamais fui racializado como não branco. Normalmente, na cidade onde eu nasci e cresci, eu era racializado como um branco. Mas eu sou pardo, entre aspas, em termos de cor de pele, né? Então eu sempre convivi com coisas do tipo café com leite, moreno, não sei o que e tal, né? Mas de maneira geral, nos lugares, nos espaços sociais que eu me inseri a vida inteira, eu não costumo ser racializado como não branco. Agora já aconteceu de eu ir para outros lugares, fora dos meus círculos, aqui no estado mesmo, e flagrantemente perceber que eu não estava sendo racializado como branco. Eu não vou dar maiores detalhes, mas eu, enfim, uma vez arrumei uma namorada, descendência alemã e coisa assim, e eu fui conhecer uma fração da família dela, né? E uma senhora mais de idade ali, vó dela e tal, conversando com outras pessoas ali, chamando pessoa que eu estava sendo apresentado ali, e disse, olha a fulana. E escutando ela falar, mas por que vocês não me disseram que o namorado da fulana era um negrinho? Tá entendendo? A senhora visivelmente desconfortável de eu estar entrando para a família não sendo branco. Entende? Por causa da localidade que eu estava. O que eu tô querendo dizer, gente? Ser racializado como branco ou não branco não necessariamente tem a ver com a cor da pele. Tá entendendo? É uma construção social. Que no Brasil normalmente é associada à cor da pele, mas não necessariamente. Não necessariamente, tá? Parda, escrito na carteira. Parda. Ah, o meu filho mais novo já tem uma corzinha diferente dos outros. Digo de passagem que tem a cor mais bonita. Ah. Então é o seguinte, nós caminhamos para um processo de evolução. Depuração cultural, não é racial. Em que a gente pega todos esses erros do passado e não usa como muleta, como desculpa. Usa como apoio histórico do que não pode ser repetido. Eu não estou falando que a lei de segregação foi boa. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que a estrutura foi boa. O que ele está dizendo, vamos botar bem no português, o que ele está dizendo é que não devem existir políticas sociais de reparação histórica. Basicamente isso que ele está dizendo. Então eu aqui, né, europeu, né, o homem branco, segundo ele mesmo, europeu, né, não devo pagar nada pelos benefícios de ser o homem branco construído historicamente com todos os benefícios que os homens brancos tiveram pelas almas, pelas vidas, pelos séculos de escravidão. E aquelas pessoas pretas de hoje em dia, quase todas já em déficit social, por causa desse mesmo histórico, não merecem nenhum tipo de política compensatória. É isso que o Rubão tá falando, tá? Se você não entendeu, eu tô traduzindo. Ele tá dizendo assim, foda-se que teve 400 anos de escravidão e que hoje há uma correlação fortíssima entre gente preta e pobre no Brasil. Ou seja, a maior parte dos pretos brasileiros são pobres hoje por causa desses séculos de escravização. E as pessoas brancas, em geral, no Brasil, têm relativa vantagem sobre as pessoas pretas justamente por causa deste mesmo processo. Eu, homem branco europeu, não devo nada para preto nenhum e sou contra qualquer tipo de política de reparação histórica. É isso que o Rubão tá falando. Tá bom? Para que todo mundo entenda que tipo de pessoa que ele é. A elite que sempre tenta reagir para enquadrar todo mundo. Se ela mira em você, mas se ela puder levar a mim e ao Robertinho junto, ela leva. Não tem problema nenhum. E outra coisa, a nossa elite ainda é hipócrita. Ela ainda é hipócrita. Porque ninguém tem coragem de se assumir no que faz. Aqui todo mundo tem o costume feio de não ser objetivo. Não tem uma clareza. A minha mãe era espanhola. Ela falava assim, existe um costume no Brasil que eu não suporto. E sabe onde então ela isso, manifestava? Gente. Então ele é espanhol, ele nasceu na Espanha. Né? Se a mãe dele era espanhola, ele deve ter nascido na Espanha. Tá bom. Não sabia desse detalhe da vida do Rubão, né? Porque ele não tem sotaque, enfim, pode estar aqui desde muito cedo, desde criança, né? Mas é bom saber que ele é nacionalista, mas não é brasileiro. Mas tá bom, né? Ele abraçou o Brasil, né? Abraçou o Brasil, tá bom. Minha mãe tinha muito pouca escolaridade, porque ela nasceu em outra época, onde a mulher aprendia a ler e escrever num colégio de freira, para a costurar e a cozinhar lá, mais ou menos, para voltar para cá para casar. E ela era de uma família boa, de uma situação financeira boa. Né? A minha mãe ficava revoltada com uma coisa. Programa de auditório.
E eu depois analisei o programa de auditório e falei assim, não é que minha mãe tinha razão? Porque o que acontece? A minha mãe chegava, existia para quem tem mais de 1.500 anos como eu, tá? Existia um programa de auditório que o mais sério de todos era o do Flávio Cavalcante. Eu ia falar. Flávio Cavalcante era o mais sério de todos. Que não era, o Chacrinha era uma zorra, o nego jogava tamanco um no outro, era palhaçada, era circo. Tá? O Flávio Cavalcante tinha aquele público. Aí tinha um cara lá chamado José Fernandes. O José Fernandes era o azedo, o odiável. Aí tinha uma tal de Márcia de Windsor, que era boazinha, dava nota 10 para todo mundo. Tá? E tinha os outros. A minha mãe olhava para aquilo e falava, você ficava revoltada. Porque é o seguinte, estão aqui Rodrigo e Roberto. Tá? Um cantou Conceição, outro cantou Saudade da Minha Terra. Não tem problema. Aí dava o voto para a pessoa. Aí vinha o cara. Olha, Rodrigo, olha, você canta muito bem, você é maravilhoso, que voz linda que você tem, poxa, que coisa fantástica, você canta igual um passarinho, mas eu vou ficar com o Roberto. Minha mãe fala, que falta de caráter. Mas que falta de caráter, coisa horrível. Tá? Aí o Zé Fernandes era o vilão, porque ele falava assim, Rodrigo, tu não canta merda nenhuma, tu não canta nada, tá? Pelo amor de Deus, vai procurar uma profissão decente. Onde que ele tá chegando com essa história? Tu não canta nada. Você é bom, você tem... O cara era visto como vilão. Porque o cara, no final das contas, ele não era o vilão. Ele era um crítico de música, tá? Que falava a verdade. Pedilado. Aí é o seguinte, o cara chegava e falava... Aí é o seguinte, aí minha mãe falava assim, sempre a pessoa se justificando porque quer ficar bem com todo mundo. E quando você quer ficar bem com todo mundo, você acaba não ficando bem com ninguém. É só uma questão de educação mesmo, entendeu? É uma questão de educação mesmo, entendeu? De reconhecer o esforço da pessoa que tá ali, e, enfim. É praxe, entendeu? Praxe, bons costumes, convivência, entendeu? É só não ser um troglodita, é só não ser um cavalo. Aí você vai entender o porquê desses protocolos sociais, entendeu? É que nem quando você vai chamar a atenção de alguém, trabalho, né? Você coloca, não, você é bom nisso, naquilo outro, mas aqui você tem pontos a melhorar. É só um protocolo de relações sociais. Então, pro Rubão, todo mundo tem que ser um cavalo. É isso. Porque ele é um cavalo. E aí ele acha que todo mundo tem que ser que nem ele. É por isso que eu não me preocupo com a opinião dos outros. Eu tô pouco me lixando. Eu nem aí, eu nem leio mais comentário. Mentira, você se preocupa sim, cara. Outro dia o Jones fez um react de você e você tava aqui pegando ar por causa da opinião dele a respeito das merdas que você fala. Entendeu? Então assim, cara, olha pro próprio rabo, entendeu? Olha pro próprio rabo antes de falar merda na internet. Nem aí. Quem me acompanha, quem sabe, quem tá lá, interage comigo. Eu tenho um grupo forte que interage diretamente comigo todo dia nas lives e aquilo ali é meu termômetro. Se alguém ali me corrige, eu recolho. Na sua live ali? Na minha live. A minha live ali, é pelo menos 1.500, 2.000, 2.500 pessoas todo dia. Mas a galera te corrige ali no chat ali? Não, às vezes alguém fala, levanta uma bola ali e eu falo assim, você tá com razão. Isso te faz refletir. Sim. É muito bom. O ponto antagônico é muito interessante quando ele é feito dentro da temática. Tá? Você tem que saber discernir se o cara tá de sacanagem com você, tá querendo tirar onda com você, tá querendo encher o saco, ou efetivamente o cara... Eu já dei esporro em gente lá, e o cara, não, bom, eu não quis falar isso. Aí eu pedi desculpa. Falar assim, a linguagem escrita é terrível, porque a linguagem falada é muito mais fácil você entender ironia, sarcasmo, alguma coisa. Na escrita tem alguns pontos, mas se o cara for prolixo, você não sabe. Ele escreveu tudo, detalhou muito, e você às vezes pode pegar de forma errada. Então a linguagem escrita tem suas armadilhas. Mas eu ali interajo com as pessoas. Agora, eu sou objetivo. Tá? Eu não vou mudar o meu modo de pensar, eu vou mudar meu modo de pensar sim. Eu, por exemplo, eu votei no Lula, eu fiz campanha pro Lula, eu votei nele e revotei nele, votei na Dilma e revotei na Dilma. Eu votei nessa turma do PT 4 vezes seguida. Até que um dia a ficha caiu, eu olhei e falei, isso é uma quadrilha. Isso é uma gangue. Eu tô recebendo punição com isso. O meu canal é desmonetizado. Eu não tenho patrocínio. Não tenho nada, não tenho absolutamente nada. Eu faço o canal no peito, na raça e com equipe que está sempre comigo. O pessoal sustenta meu canal no Pix. Só. Não tem outra fonte. Nós temos, segundo o YouTube, nós temos discurso de ódio. Gente que andava do meu lado, que está lambendo o saco do PT, está enchendo as burras de dinheiro. Você sabe que aqui eu nunca recebi sinalização por discurso de ódio, nada desse tipo, gente. Nada. Pelo que eu já xinguei um bocado de gente aqui, né? Não sei como é que funciona isso. Eu já perdi monetização, mas nunca consegui entender muito bem os motivos, tá? Enquanto que esse abobado tá falando aqui, não tem nem muito mal o que comentar, não. Tá acabando, tá?
Tá acabando. E, assim, sempre eu passo raiva. Eu sempre passo raiva, tá? Porque a internet tem disso, sabe? A capacidade de empoderar, né? Quem fala alto, que grita e fala bobagem, né? Então, assim, fazer um conteúdo que preste a ser reconhecido na internet não é fácil, gente, tá? Não é nem um pouco fácil. Lavando a égua, levando dinheiro diretamente da Secom, do Caixa 2, disso, daquilo. Eu não preciso nem citar os nomes. Todo mundo se dando bem. Eu não estou ali para ganhar dinheiro. Eu não estou ali para fazer isso. Eu sei disso. Tá? Você nem precisa. Então é o seguinte, o que acontece? As pessoas pegam um padrão totalmente errado para analisar as coisas, com o fígado, com isso, com aquilo. Cara, analisa as coisas friamente. Ele não analisa nada com o fígado, hein, galera? Não. Ele analisa friamente, cara. Friamente, cara. Galera, deu. Tá, acho que já deu. Acho que já cumpriu com o que se propôs o vídeo. A gente queria ver aqui, né, a opinião sobre segregação racial, sobre racialização, né? Sobre a história da escravidão no Brasil, sobre o que o Rubão pensa a respeito da questão racial no Brasil. Eu acho que está bem claro, eu acho que esse corte aqui ficou muito bom, tá? Eu acho que aqui está desenhado para todo mundo entender o que o Rubão pensa a respeito da questão racial no Brasil, tá? Então é essa turma aí, tá? É essa turma aí, tá? Sim, não precisava nem eu falar nada, era só vocês ouvir, tá? Eu só falei aqui para complementar, tá? Mas chega, não aguento mais, não tenho mais voz, não tenho mais paciência, tá? E tô aqui me coçando para falar um monte de coisa, mas depois, né? Aí eu vou ter que tancar o processinho. Mas acho que sobrevivi aqui, né? O que vocês acham, turma? Sobrevivi? Ou vai ter processinho? Acho que não, né? Não vai ter processinho. Eu consegui segurar a onda aqui e não dizer o que todo mundo já entendeu dessa fala do Rubão, né? No mais, galera, era isso. Chegou no final, confere se deixou o like, ajude nos comentários, confere se está inscrito aqui e também no canal de cortes. Se puder, ajuda na manutenção do canal, tá? É muito difícil se manter aqui produzindo conteúdo, tentando interferir um pouco nesse debate público, para que não fique só esse tipo de fanfarrão aí falando, tá? Você sabe, eu falo isso, quando eu entrei aqui na internet, não tinha esquerda no YouTube, gente. Sabe mesmo, não tinha. Não é querer dizer, significativamente não tinha. Essa turma aí falava sozinha na internet, sabe? Hoje a gente já tem um timezinho, mas ainda somos pequenos. Por quê? Porque o algoritmo empodera esse tipo de discurso, entrega esse tipo de discurso. Eu tenho que ficar dando pirueta, inventando treta, caçando coisa pra farmar em cima pro YouTube entregar meus vídeos. E aí no meio da bobajol toda que o YouTube quer, eu tento dar alguma letra bacana pra galera que tá assistindo. Saca? Mas a vida é dura. A vida é muito dura. Por isso que é tão importante o like de você, né? O engajamento, a visualização e a colaboração. Beleza? Ficamos por aqui, era isso hoje. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.